Gente, estão dando continuidade, então, sendo que, por enquanto, a gente está só trabalhando com a parte do menu do jogo, e onde que eu mostrei para vocês. Então, como esse botão que a gente não vai usar mais, eu vou deletar ele, tá? E vou trazer esse Start aqui, ó, para a parte de baixo aqui, ó. Só dar um Ctrl Enter para ver como ficou, beleza, ó. Aqui tá o Start de jogo, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como criar um outro botão, onde que vai ter esse botão que eu vou criar, vai ser justamente para mostrar, por exemplo, quando eu vou criar um botão chamado sobre, que é sobre os alunos que vai desenvolver. Então, na hora que você clicar no botão sobre, vai trazer algumas informações sobre o desenvolvimento do jogo. Então, jogo desenvolvido pela turma N1, N2U, é isso que a gente vai fazer. Então, só para e vai servir até mesmo para a gente relembrar aí como faz para criar botão em Flash. Então, é o seguinte, ó. Para eu criar um botão em Flash, vou selecionar a ferramenta retângulo aqui, ó. Vou mudar a cor dele, tá? Vou deixar ele para verde. E vou desenhar um retângulo aqui. Tá bom, esse tamanho aqui, ó. Pego a ferramenta de seleção, selecionei ele. Para eu transformar esse daqui é um retângulo em degradê. Agora, para eu transformar ele em botão, se vocês forem lembrar, eu aperto a tecla F8. A tecla F8 vai aparecer para mim essa janela aqui. Essa janela eu tenho que, ó, nome. Eu vou chamar esse botão de sobre, tá? Que é sobre os alunos que desenvolveram. Deixa a opção botão marcado mesmo, dá um clique. Na hora que eu der um clique em OK, agora ele não se trata mais de um retângulo, e sim de um botão. Se vocês verificarem aqui, ó, ele agora é um botão. Como ele se trata de um botão, se eu der um duplo clique nele, ele sai da cena principal, ó, deu um duplo clique, ele sai da cena principal e entra na instância do botão. Aqui, como a gente fez da outra vez, eu vou mudar para fundo e vou apertar a tecla F7. A tecla F7 vai pegar esse retângulo aqui, ó, que existe no quadro App. No entanto, uma bolinha preta significa que existe alguma coisa no palco. O que a gente tem é esse retângulo aqui. Vou fazer uma cópia para o quadro Over, então eu aperto a tecla F6 e vou fazer uma cópia para o quadro Down, que eu aperto a tecla F6. Tá? E no Over, ao invés de ser a cor verde, eu seleciono ela, pego a ferramenta de seleção, seleciono o retângulo e vou trazer uma outra cor de degradê. Então significa que quando a pessoa colocar o mouse em cima do botão, ó, ele vai trocar de cor. Só que o botão está sem nome nenhum. Então eu vou criar mais uma camada aqui, ó. Vou colocar o nome de texto. E no quadro 1, seleciono o quadro 1 ou quadro App da camada texto, pega a ferramenta de seleção, vou colocar uma cor aqui, ó, vermelha, tá? Eu não sou muito bom com cores, não. Dou um clique aqui e vou digitar a palavra sobre. Pega a ferramenta de seleção, coloco ela mais ou menos dentro do botão aqui. Se você quiser ser mais preciso, aumento o zoom e vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou fazer isso, a mesma coisa. Depois que você digitou sobre, a palavra sobre no quadro App e centralizou ela mais ou menos no centro do retângulo ali, ó, seleciona a camada, seleciona o quadro Over da camada texto e aperta a tecla F6. Então ele vai fazer esse texto sobre, vai ser copiado aqui para o segundo quadro, e aperta a tecla F6 novamente, vai ser copiada por terceiro quadro, que é o Down aqui. Só que no Down aqui, ó, eu vou mudar a cor dele. Então eu selecionei o texto, a ferramenta de seleção está selecionada, selecionei o texto sobre, mudei a cor para verde e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, ó. Clique, segure e arrasto e vou aumentar um pouquinho. Só centralizo aqui, ó. Tá, ó. Aumento mais um pouquinho. Aí, ó. Acho que tá bom dessa forma aqui, ó. Certo? Se eu voltar para a cena principal, agora, se eu der um Ctrl Enter, colocar o ponteiro do mouse acima do botão sobre, ele muda de cor. Só que se eu der um clique não vai acontecer nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, só mudar o zoom aqui para mostrar o palco inteiro. Eu vou vir aqui, ó, no quadro 4, que não tem nada, vou apertar a tecla F7. A tecla F7 serve para inserir um quadro-chave em branco. Então, inserir um quadro-chave em branco. E é aqui que eu vou desenvolver a tela para ser sobre o jogo, falando dos alunos que desenvolveu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e até servindo mesmo de revisão, eu vou importar uma imagem. Então, para eu importar uma imagem no Flash, vem File, Import, Import to Library. E já estou na pasta, deixa eu ver se eu estou na pasta das minhas imagens. Estou.
Então eu vou importar essa imagem aqui, ó. Selecionei ela, dou um clique em abrir, dou um clique em OK e ela traz para mim, tá? Só achando ela aqui, ó, ela aqui, ó. E clico, seguro e arrasto pro palco. Só que ela tá maior que o palco, eu só vou diminuir ela um pouco, tá? Ó. Vou diminuir ela um pouco e vou dar um Ctrl K, que serve para alinhar, vou centralizar ela no centro. Eu vou diminuir um pouquinho mais, ó. Centro, só que agora ao invés de ser no centro igual a gente fazia aquela hora, eu vou trazer ele na parte de cima aqui, ó. Up. É isso mesmo. Agora eu vou colocar um texto aqui. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou escolher uma cor aqui, sei lá, vermelha, branca. Vou dar um clique aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Jogo desenvolvido pela turma de informática N2U. Só que como a fonte está muito grande, eu só vou diminuir um pouco aqui, tá? Ó. Aí, ó. Deixar só. Aí o texto, vocês elaboram o texto melhor depois. É só para mostrar como. Aí vou só dar um Ctrl K novamente aqui, ó. Centro, centro e trouxe aqui para o centro do palco aqui. Porém é o seguinte, ó. Tá, gente? Vou deixar deixar dessa forma aqui, ó. Depois vocês implementam, façam de forma diferente. Só que é o seguinte, quando deu um Ctrl Enter, que é quando eu clicar no botão sobre, eu quero que vá para esse quadro aqui, ó. Para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer igual a gente fez para o Start. Então, eu vou lá no botão sobre, vou lá Windows Action e vou digitar lá, ó, on, tudo minúsculo, tá? On Release, abre chave, que é a abertura do On Release, fecha chave, que é o fechamento do On Release, e o comando para ir para um quadro específico é Go to End Stop. Quero que vá lá e fique parado lá. E qual quadro que eu quero que vá? Para o 4. Se vocês notarem, ó, eu não coloquei nome nenhum. Ó. Coloquei nome nenhum. Então, se eu digitar o 4 aqui, ó, se eu digitar o 4 aqui, ó, só selecionando o botão lá novamente, ó, selecionei o botão sobre, ó, Action, Action, né? E colocar aqui, ó, 4. E der um Ctrl Enter agora, se eu der um clique no botão sobre, ele traz para mim o quadro 4, que eu coloquei aqui, ó. Uma imagem, tá? Septa de base, centro, papapá, jogo desenvolvido pela turma de informática, N2U. Só que quando ele trouxer essa tela para mim, eu tenho que criar mais um botão aqui para ele poder voltar para a tela de menu, que é essa tela aqui, ó, inicial aqui, ó. Para eu poder fazer isso, só que agora eu vou fazer de uma forma diferente, até mesmo para a gente poder ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar, ó, pode ver que o botão sobre está aqui, ó, na biblioteca, só lembrando, se não estiver aparecendo na biblioteca para você, basta apertar a tecla F11. Então, tá aqui, ó, o botão sobre, lembra que eu coloquei o nome dele de sobre? Se eu der um duplo clique aqui, ó o nome do botão, ó, sobre, tá? Voltei para a cena principal. Para eu criar um segundo botão idêntico a esse daqui, eu vou fazer o seguinte, ó, seleciono o botão sobre, clico o botão direito em cima dele, ele vai chamar um menu rápido. E eu tenho uma opção aqui, ó, Duplicate, que é justamente para eu duplicar o botão. Dou um clique nele e abre a janela lá para duplicar o botão. Só que o nome dele agora vai ser voltar, porque eu vou criar um botão voltar para ele voltar lá para a tela inicial. Deixo como botão mesmo, dou um clique em OK. Na hora que eu fizer isso, ele vai criar um botão chamado voltar. Porém, se vocês olharem, ó, o texto do botão voltar é sobre também. Se eu vim aqui para o quadro 5, é onde que eu vou colocar o botão voltar, ó. Ele já tem um botão aqui, mas eu não quero que esse texto sobre fique aqui. Então, eu dou um duplo clique nele, que ele vai entrar na instância do botão, que agora chama voltar. Eu tenho a parte de texto aqui, ó. Seleciono o quadro 1. Vou só aumentar o zoom aqui, tá, gente? Só para ficar mais visível e eu ter mais precisão. Dou um duplo clique em cima do texto e vou digitar o quê? Voltar. Faço a mesma coisa para o over, dou um duplo clique, apago, digito voltar. E faço a mesma coisa, ó. Seleciono o quadro down, dou um duplo clique, voltar. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Volto para a cena principal, só deixo o zoom para mostrar o palco inteiro. Só que se eu der um clique no botão voltar, ele não vai voltar, porque eu tenho que colocar o comando para evento de mouse.
Então, quando eu clicar no voltar, ele vai ter que voltar para o quadro 1, que a gente colocou o nome de menu. Então, para eu poder fazer isso, ó, eu seleciono o botão voltar, vou lá em Action ou aperto a tecla F9, tá, gente? Eu não posso apertar a tecla F9 porque eu estou usando Camtasia. Então, eu vou aqui ó, em Action e vou digitar ó, On novamente, ó, Release, abertura do evento On Release, fechamento do evento On Release. E vou colocar aqui, ó, Go to End Stop. E aquele quadro lá, a gente colocou o nome, que a gente chamou ele de menu. Então, quando eu clicar no botão voltar, eu quero que ele volte para o quadro que a gente colocou, quadro 1, que chama menu. Fecho aqui, dou um Ctrl Enter. E se eu clicar no botão sobre, ele traz para mim aqui, ó, jogo desenvolvido pela turma de informática N2U. Se eu clicar em voltar, ele volta para o quadro 1, que é o menu, tela principal nossa. Se eu der um clique em Start, é no onde que vai começar o jogo, que eu vou mostrar para vocês como desenvolve. Tá? Tô fazendo bem passo a passo mesmo, para a gente poder fazer as coisas com consciência. Tá? Tchau, gente. Até a próxima videoaula.